Pessoal, então, bom dia, tá bom? Queria agradecer a presença de vocês, tá? Igual eu expliquei, eu comprei um monitor para trabalhar maior, tal, para trabalhar as apresentações das aulas. Então, a minha câmera do notebook vai estar de lado aqui, tá bom? E durante a apresentação, eu vou estar olhando aqui para a tela, para o monitor principal. Essa aula está sendo gravada, tá? Depois eu vou disponibilizar no nosso canal no YouTube. Vocês podem estar compartilhando com amigos, né? Assistindo as aulas de novo e fazendo as correções do PET, né? Até esse é o nosso objetivo principal. Galera, eu vou compartilhar. O meu áudio tá bom, o som, a imagem tá ok? Tá ok, tá? Beleza. Vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo minha apresentação? Eu tô vendo. O Jader também tá vendo. Fechou. Então, vamos lá. Opa. Pessoal, então vamos começar, tá? A correção da segunda semana. Nós estamos no PET 13, tá bom? Relativo ao terceiro bimestre. Escola Coronel José Cândido. Eu sou o professor Guilherme, responsável pela disciplina de matemática. Então, pessoal, a gente sabe que a geometria plana é a área da matemática, tá bom? A matemática ela tem áreas principais, que estuda as figuras geométricas planas e as suas propriedades, as propriedades dessas figuras, as relações entre elas. Então, neste momento, vamos nos concentrar no estudo do círculo e da circunferência, tá bom? Essa é a proposta dessa semana, estudar o círculo e a circunferência. Mas eu trouxe a pergunta: qual a diferença entre esses conceitos? Será que quando a gente fala de círculo, a gente está falando de circunferência e vice-versa? É a mesma coisa? Então, eu trouxe dois exemplos, pessoal, aqui, né? Até tirei essa imagem do PET. Uma, né, relacionada à circunferência e a outra relacionada ao círculo. Aí você fala, Guilherme, por que uma figura está escura do que a outra? Significa que o círculo é quando a imagem está pintada e a circunferência é quando não. Não é isso, galera. A principal característica não é essa. A questão é o seguinte, que tanto a circunferência quanto o círculo tem dois elementos. Um deles é o centro, que é o que a gente chama de ponto fixo, tá bom? Ó, seria esse ponto aqui no centro, né? Como o próprio nome diz. E, galera, você tem um outro elemento chamado de raio, tá bom? Esse raio é uma distância e é o que está sendo representado por esse segmento aqui, ó. Aí você observa, galera, que a gente tem um ponto extremo aqui, ó. Justamente a distância entre o centro, ponto fixo, e a extremidade, o tamanho dessa distância é chamado de raio, que é esse R. Mas, Guilherme, o que define uma circunferência? Qual é a diferença dela para o círculo? Então, vamos definir cada um deles? Então, circunferência. Galera, essa primeira palavra define tudo. Circunferência é uma curva formada por todos os pontos que equidistam. Equidistam significa mesma distância de um mesmo ponto fixo, que é o nosso centro. O ponto fixo é chamado de centro da circunferência. Então, galera, o que é circunferência? É essa curva formada, que eu estou destacando, é essa curva formada por todos os pontos que estão a uma distância R do nosso centro. Ó. Esse ponto aqui, vou destacar de outra cor, por exemplo. Ó, vou destacar 3 pontos. Esse ponto, esse outro aqui, perdão, essa cor não ficou bom. Vou destacar de azul. Esse azul vai ficar bom. Então, ó, vou destacar esse ponto. Vou destacar 3 pontos diferentes, ó. Esse aqui e esse aqui, por exemplo, ó. Ponto A, ponto B, um outro ponto B e esse ponto C. Perceba que a distância entre esse ponto e o centro
esse ponto até o centro e esse ponto até o centro, é sempre o valor de R. R. Então, galera, circunferência é apenas é a curva formada, né, por esses pontos, que estão a sempre uma mesma distância do centro. E o círculo, Guilherme? Aí, galera, o círculo já envolve mais pontos, porque eu não vou considerar só a borda. Eu vou considerar também os pontos que estão aqui dentro. Então, esse ponto aqui faz parte do círculo, esse ponto aqui faz parte, esse ponto faz parte. Na circunferência, é apenas a extremidade, é apenas o contorno que é a circunferência. O círculo não. É o contorno e também todos os pontos que estão internos. Por quê, Guilherme? Porque, círculo é o conjunto de todos os pontos cuja distância entre eles e o ponto O, que é o centro, é menor ou igual a R. Então, esse ponto, a distância dele até o centro é R. Só que a distância, por exemplo, desse ponto B aqui até o centro é um outro valor, que é menor do que R. Então, galera, esse ponto, ele é incluído como sendo um ponto de quem? Um ponto do círculo. Então, para memorizar, circunferência, em teoria, é apenas a borda, e o círculo é a borda mais todos os pontos internos a essa curva. Tudo bem até aqui, pessoal? Entendeu essa diferença entre eles? Todos esses pontos que eu estou destacando fazem parte do círculo. Tudo bem até aqui, galera? Tudo, pode continuar. Tudo. Beleza. Então, vamos imaginar um círculo de centro O, tá bom? Esse é o nosso centro, é um ponto, e raio 10 centímetros. Então, por exemplo, esse esquema aí, centro O e o raio, esse R, é igual a 10 centímetros. Beleza? O que é isso? Então, a distância desse ponto até a extremidade é igual a 10, tá bom? A curvatura aqui, a curva, né? A borda seria só a circunferência e todos os pontos internos, mais a borda seria nosso círculo. Tudo bem. Então, vamos definir um elemento importante. Definimos diâmetro, tá bom? Esse nome é muito famoso na matemática. Definimos diâmetro de um círculo como sendo um segmento que contém exatamente dois raios distintos e colineares. Como assim, Guilherme? Observa. Vou considerar esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto B. Galera, eu posso ligar esse ponto até o centro. Perceba, quando eu faço essa ligação, se esse raio aqui, que é um raio, coincidir com esse outro, de tal modo que esse pedaço e o outro estejam concentrados no mesmo segmento, eu vou dizer que ele é um diâmetro. Então, os diâmetros, eles passam sempre pelo centro do círculo, interceptando as bordas, No caso, interceptou de cá, interceptou do outro lado, Esse aqui é exemplo de outro diâmetro, tá bom? Interceptando aqui e passando pelo centro. Então, como consequência disso, sabemos que o comprimento do diâmetro é sempre o dobro do raio. Claro, pessoal, essa parte é raio, essa parte é raio. Então, raio mais raio dá 2 raios. Então, por isso que a gente escreve essa relação. O comprimento do diâmetro, que a gente fala que é D de diâmetro, é igual a 2 vezes o tamanho do raio. Então, por exemplo, assim, o diâmetro de um círculo de raio 10 centímetros é igual a, é igual a fórmula é essa, diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Como o raio, no nosso caso, vale 10, tá bom? Eu troco o R por 10. Então, o diâmetro vai ficar 2 vezes 10, ou seja, o diâmetro é igual a 20 centímetros. Até aqui tudo bem, pessoal? Vamos lá. Então, os matemáticos descobriram uma relação entre o comprimento da circunferência e o raio da mesma. Galera, o que é o comprimento da circunferência? Pensa que eu viesse com uma tesoura aqui, Pensa que eu viesse com uma tesoura e cortasse essa borda aqui. Concorda que se eu cortasse, eu poderia esticar uma linha
A linha obtida por essa curva, eu poderia esticar ela? Esse comprimento dessa linha é o que a gente chama de comprimento da circunferência. É como se uma pessoa, por exemplo, saísse desse ponto, fosse caminhando em torno dessa circunferência, né? Então, a distância total que ela teria que percorrer para dar uma volta exata é o que a gente chama desse comprimento. E existe uma forma de você calcular esse comprimento usando o raio. Então, o símbolo desconhecido dessa fórmula, que é esse símbolo aqui, ó, é chamado de π, e ele corresponde a um número com infinitas casas decimais. Então, uma aproximação, uma estimativa para esse número é essa aqui, ó, π igual a 3,142, ou 14, 2 e assim por diante. Então, galera, dessa forma, o que a gente conhece? Eu consigo relacionar o comprimento com esse número com infinitas casas e o número R, que é o raio. No nosso caso, se eu fosse calcular um comprimento desse círculo de raio 10 centímetros, ó, a gente está calculando o comprimento desse círculo de raio 10. Então, ó, eu troco o π pelo seu respectivo valor aproximado, que é 3,142, e o raio, pessoal, vale 10. Então, se eu fizer duas vezes esse número e em seguida multiplicar por 10, vai dar aproximadamente 62,84 centímetros. Isso significa que, aqui um esquema, ó, numa circunferência de raio 10, aqui é 10. Se uma pessoa, 10 centímetros, né? Se uma pessoa, no caso uma formiga, né, pelo tamanho, uma formiga saísse desse ponto A e percorresse exatamente uma volta completa em torno dessa circunferência, ela iria percorrer aproximadamente 62,84 centímetros. Beleza? Até aqui alguma dúvida? Não. Não. Então, vamos ao exercício, né? O que ele quer que a gente faça dentro desse exercício? Então, vamos ler. Então, em cálculo numérico, em cálculo numérico, quanto maior o número de casas decimais, maior o resultado das operações com esses números, quer dizer, né? Mais o resultado das operações com esses números tem maior precisão. Então, quanto mais preciso for os números, galera, melhor o resultado que nós vamos obtendo. Por exemplo, para calcular a área ou o perímetro do círculo, pode-se arredondar π para sendo 3. Então, em vez de considerar como 3,142, eu aproximo para 3. Mas se a gente usar, quanto mais casas decimais a gente usar, o resultado obtido vai sendo mais preciso, tá bom? Então, na engenharia, por exemplo, os arredondamentos podem provocar alterações consideráveis. Então, o que ele está dizendo aqui em engenharia, como trabalha com essa parte estrutural, né, mais complexa, quanto mais aproximado for os números, menor vai ser a precisão. E quanto mais casas decimais nós utilizarmos, maior vai ser a precisão, tá bom? Aí ele traz essa questão aqui, ó, que eu destaquei aqui no cantinho. Uma praça será construída como área de lazer. O projeto da praça apresenta o formato de um círculo, tá bom? Então é a figura que nós estamos estudando, com um diâmetro igual a 18 metros, tá bom, pessoal? Use o valor de π valendo 3 e π valendo, olha só quantas casas decimais, galera, para responder as questões abaixo e comparar se a diferença no resultado é significativa. Beleza. Então, pessoal, eu trouxe aqui uma imagem, né, para exemplificar essa praça. Só que aqui tem um problema. Ele falou que o diâmetro é igual a 18. Então, o que é o diâmetro? O diâmetro é o dobro do raio. Então, em vez de considerar 18 metros aqui, ó, é mais ou menos o seguinte: é 9 metros de um lado e 9 metros de outro, totalizando 18. Vocês concordam comigo que eu fiz aqui, ó? O diâmetro é o dobro, é isso tudo que tem que valer 18, tá bom? Então, 9 mais 9, 2 raios, 18 metros. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo.
Beleza. Então, a primeira Professor, coisa... Oi. por que mesmo que a praça vale 18 mesmo? O segmento ali? Ah, porque ele falou que o diâmetro vale... Ó, o que está destacado de amarelo. O diâmetro é igual a 18 metros. E o diâmetro é raio mais raio. Aqui está o centro, ó. Ah, tá, beleza. Entendeu? Seria raio de um lado, raio do outro. Como tudo vale 18, tem que ser a metade para cada segmento, 9 e 9. Ok. Certo? Então vamos lá. Qual é a área da praça se π é igual a 3 e se... Ó, então a gente vai calcular duas áreas. Primeiro, tomando π igual a esse valor e... quer dizer, né? Primeiro calculando com π valendo 3 e depois calculando com π valendo com essas casas decimais, ou seja, mais preciso. E galera, o comprimento do círculo, a gente já viu que vale 2 vezes π vezes o raio, tá bom? Só que a área, que é a medida da superfície, ela vale sempre π multiplicado pelo raio ao quadrado. Então tem essas duas relações que a gente constrói, que a gente demonstra dentro dessa teoria. Então o que a gente vai fazer é usar a da área, tá bom? A nossa segunda opção. Eu não mostrei na teoria, tá bom? Mas, ó, a área é igual a π vezes raio ao quadrado. Então, o que seria a área dessa praça? O π, ele pediu para considerar como 3 inicialmente. Então, vai ser 3 vezes o raio. O raio é 9. Então, ó, vai ser o quê? 3 vezes 3 vezes 9 ao quadrado. Ou seja, primeiro resolva a potência. 3 vezes 9 ao quadrado, pessoal, 81, concorda comigo? E por último, a área é igual a 3 vezes 81, vai dar 243 metros quadrados, certo? Então, vou vir aqui preencher 243. Agora, vamos considerar a mesma multiplicação, só que a área agora vai ficar mais precisa, por quê? Porque eu vou considerar o π como sendo 3,14, 15 e 9. Ou seja, 5 casas decimais vezes o 9 ao quadrado. É a mesma forma, galera, né? O raio continua sendo 9 e agora o π eu considerei uma parte maior desse valor. Então, 3,14 59, opa, 14, 15, né? Ficou ruim aqui, peraí. Beleza. Beleza. Agora eu vou multiplicar isso por 81, que é 9 ao quadrado. Vamos ver quanto vai dar? E aqui, pessoal, ó, só calculadora mesmo, beleza? Não fica sofrendo com isso, não. Então, eu vou fazer aqui, ó, 81 vezes 3,14, 15, 9. Olha só quanto deu, galera. 254,4. Vou aproximar assim, beleza? Metros quadrados. Então, ó, aproximadamente, a área deu 254,4 metros quadrados. Olha só, pessoal. Compara esse número com esse. Só aqui, vocês percebam que quando a gente tomou o π como sendo um número mais aproximado do que ele realmente vale, já ganhamos aqui em área real, né? Vou colocar mais, já ganhamos aqui em área real o equivalente a 11,4 metros quadrados. Vocês concordam comigo? Então, realmente, o que ela falou é verdade. Quanto maior for o número de casas que eu usar para π, maior vai ser a precisão do que eu estou calculando. Ok? Então, olha só. Até aqui tudo bem? Posso passar para B? Pode passar.
No centro da praça será construído um chafariz. No início da obra, o engenheiro da prefeitura vai solicitar um tubo para fazer a canalização da água de um ponto que está na rua que contorna a praça até a instalação de uma torneira do centro da praça. Qual o tamanho do tubo? O que ele está dizendo, galera? Ele falou muito aqui, né? Parece que complicou, mas ele falou algo bem tranquilo. Ele está falando que aqui no meio, em amarelo, vai ter uma torneira para o chafariz, beleza? E aí, ele vai conectar um tubo aqui na rua, em algum ponto da rua, até o chafariz. Então, esse tubo, ó, vai fazer essa linha reta aqui, por exemplo. Então, galera, qual que é a distância desse tubo? Ora, galera, essa distância equivale ao comprimento de quem? Do raio. Se o raio vale 9, a gente espera que esse tubo tenha o quê? No mínimo quantos metros? 9. 9 metros, concorda comigo? Né? Sempre a distância da borda até o centro não ficou mais um segmento retinho, mas enfim, sempre a distância de qualquer borda, galera, não importa. Qualquer ponto da borda até o centro sempre vai ser raio, no caso, igual a 9. É o que ele está dizendo, tá bom? Durante a construção, será colocada uma fita em volta da área da praça para evitar o trânsito no local. Quantos centímetros de fita serão necessários no mínimo? Então, observe, o que ele está falando? Que ele vai passar uma fita em torno dessa praça, é o que eu estou fazendo aí, ó. É como se fosse uma proteção para não entrar gente durante a construção, né? Mas olha, galera, para eu dar uma volta completa, vocês concordam que praticamente eu estou calculando o comprimento dessa circunferência, que é o tamanho dessa borda? E o comprimento eu calculo por 2 vezes o π vezes o raio, ok? Então, o comprimento vai ser igual a 2 vezes. O π ele falou para considerar como 3. E o raio, pessoal, é igual a 9. Então, o comprimento é 2 vezes 3 dá 6. E 6 vezes 4, 54 metros. Só que ele perguntou quantos centímetros de fita. Então, eu preciso converter 54 metros em centímetros. E como é que eu faço isso, galera? Para converter metro para centímetro, basta eu multiplicar por 100, porque eu sei que a cada 1 metro eu tenho 100 centímetros. Então, isso vai ser equivalente a 5.400 centímetros. Beleza? Então, vamos lá. Quantos centímetros ele vai precisar? 5.400 centímetros de fita. Só que se eu considerar o π como sendo com essas 5 casas decimais, vai melhorar a minha medida. Vocês concordam comigo? Então, o novo comprimento, que eu vou até passar uma barra aqui para destacar, ó, o π agora vai estar valendo aquele número. Então, em vez de fazer 2 vezes 3 vezes 9, eu vou fazer 2 vezes 3,14159, né? Essas 5 casas decimais, vezes o 9 lá do final. Então, se eu fizer isso, o resultado que eu vou obter vai ser igual a 56 vamos aproximar para 5, 4, 3 casas decimais. Tem mais, tá bom, pessoal? Mas eu vou parar aqui, ó. 56, não é ponto, 548 metros. Só que para converter para centímetro, eu também multiplico por 100, que é o que ele quer, tá bom? Se eu multiplicar isso por 100, vai dar 5.000. São 2 casas, 654,8 centímetros de fita. Então, olha só, pessoal, compara, olha aqui, ó, aqui eram 400, já se tornou 654. Então, quanto maior
o número de casas que eu considerar para pi, melhor vai ser o meu cálculo, né, real, no caso do comprimento ou da área desse círculo. Tudo bem, galera? Entenderam o que eu estou fazendo? Tá ficando claro? Quer que eu volte a algum ponto? Tá bem claro. Fechou, então. Eu também tô entendendo. Então, vamos lá. O rolo da fita com 10 metros custa 12,50. O engenheiro solicitou 18 fitas, pensando na necessidade de contornar mais de uma vez a obra da praça. Isso corresponde a quantas voltas completas em torno da praça? Vamos lá. Ele fala, ó, cada fita tem 10 metros. A gente viu, por exemplo, aqui, ó, no cálculo que nós fizemos, que o contorno total tem 54 metros. Ora, cada fita tem exatamente 10. Então, quantas voltas vai dar para fazer? Vamos chamar de V o número de voltas. Ora, esse número de voltas vai ser igual a 54, que é o total, né, o comprimento total de uma volta, dividido por 10, porque cada fita tem 10 metros. Se eu fizer essa divisão, vai dar 5,4. Ou seja, com esses... mas ele comprou 18, né? Então tem vários, ó. Vou fazer diferente. Tô usando duas telas, aí trava. Vamos fazer diferente, para ficar mais claro. Então vamos lá. Ele solicitou 18 rolos de fita e cada uma tem 10 metros. Então vamos ver quantos metros de fita eu tenho no total. 10 rolos, 10 metros, né? A cada rolo, né, eu tenho 10 vezes 18, ou seja, eu tenho um total de 180 metros de fita. Vocês concordam comigo? 10 metros Sim. em cada fita, são 18 rolos, eu tenho um total de 180 metros. Ora, mas cada volta completa dão 54. Então, eu vou pegar esses 180 e dividir por 54. Afinal, cada volta eu tenho 54 metros por volta. Quantas voltas vão dar? Não vai dar um número inteiro, mas já dá um número quase inteiro, né? Se eu pegar 180 e dividir por 54, eu vou dividir por 54, eu vou ter um total, né, aproximado de 3,3 voltas. Beleza? Então, com esses 18 rolos de fita, cada uma tendo 10 metros, eu consigo sair de um ponto e dar 3 voltas completas mais um pedacinho. Seria mais ou menos um pedacinho assim, ó. Seria 3 voltas completas e um pedacinho, praticamente um terço, né, desse comprimento total. Então, quantas voltas completas em torno da praça? Aproximadamente 3,3 voltas completas. No caso, voltas completas seriam 3, né? Ele pediu só a parte inteira, não a decimal. Então, aqui são apenas 3 voltas completas. Então, qual o total pago pela fita? Ora, a cada 10 metros, cada fita custa 12,50, ele comprou 18, né? Então, eu preciso calcular o equivalente a 18 vezes 12,50. Galera, para fazer essa multiplicação, a gente pode usar o seguinte raciocínio. Esquece a vírgula, beleza? Se eu esquecer a vírgula por um momento, eu faço a multiplicação de 18, vou fazer aqui embaixo, mas depois eu passo ali. Ó. 18 vezes 125. Só que depois eu vou descontar as casas que eu desconsiderei. Então vamos lá. 8 vezes 5 dá 40, põe o 0, sobe 4, subi aqui em cima. 8 vezes 2 dá 16 mais 4, 20, põe o 0, sobe 2.
8 vezes 1 dá 8, mais 2, 10. Certo? Agora, eu vou passar para o próximo algarismo. No caso, o 1. Só que antes disso, eu tenho que vir e colocar um mais aqui. 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 2 dá 2 e 1 vezes 1 dá 1. Beleza? Então, somando esses dois valores, eu vou obter o número 0 aqui na unidade, 5 na dezena, 2 na centena e 2 no milhar. Só que esse não é o resultado real. Por quê? Ó, um dos números tinha uma casa após a vírgula. Então, eu preciso vir aqui e fazer um desconto. Um desconto de quantas casas? Uma casa. Então, eu conto 0 como a primeira e ponho a vírgula. Então, daria um total de 225 reais. Beleza, pessoal? Beleza. Agora, Beleza. essa pergunta aqui é individual. Ó. O dinheiro para pagar a fita, o tubo e os demais gastos da construção da praça vem de onde? De onde vocês imaginam que esses recursos sairiam? Dos impostos do povo? Concordo, mas sim, o recurso principal sairia justamente do pagamento de impostos, mas quem autorizaria esses gastos poderia ser tanto o governo estadual. Quando a instituição privatizada, Poderia ser o governo estadual, poderia ser o governo municipal, mas o governo municipal a gente diz que é a prefeitura, né? Ó, acredito que a gente tenha três possibilidades aqui, ó. O governo estadual, o municipal que corresponde à prefeitura, né? Faz a observação aí, ó. Prefeitura. Ou poderia ser recursos privados. O que é recurso privado? Ah, uma empresa falou, ó, faz um acordo com a prefeitura. Olha, eu vou reformar essa praça para você. Em troca disso, você vai deixar eu fazer propaganda da minha marca nessa praça durante 5 anos. Entendeu? Isso é uma possibilidade. E essa empresa colocaria, por exemplo, outdoor, né, com seus produtos, colocaria o nome dessa empresa nessa praça. Então, é um recurso também que é viável, certo, pessoal? sim, sim, sim. E a última, ó, além da fita contornar a praça, quais placas de sinalização de trânsito você indicaria para os pedestres? Pô, pessoal, de placa eu vou ser sincero, não conheço, mas vocês podem aí, sei lá, proibir a entrada de pessoas, né? Tem algumas placas possíveis. Agora, de cabeça, assim, eu não Com conheço. certeza proibido fumar. Outro exemplo. Ninguém aguenta. Não tem coisa mais fedida que fumante, meu É, Deus. mas essa aí fica a critério de vocês mesmo, tá bom? Que preencher. Não tem aqui uma resposta que eu posso correta para ele. Então fica a critério. Posso passar para a próxima, pessoal? Ficou claro o que eu fiz? Ficou claro, adiante, adiante. Opa. Depois, pessoal, no 3, o 2 eu pulei porque foi um exercício que estava complexo, tá, pessoal? A gente teria que ter mais aulas aí para estar resolvendo, então eu deixei ele de lado por um momento. Então, pessoal, o que ele trouxe aqui, ó? Observe o polígono abaixo e responda. Então, observe o que é o polígono, essa figura mais de fora, tá bom? Ó, que eu estou representando por esses pontos. A, B, C, D, E e F. É um polígono até regular, né, composto de 6 lados. Por isso que a gente diz que ele é um hexágono. E dentro dele a gente tem uma circunferência, tá bom? Aí, ó, os pontos de que conecta com os lados da figura são esses aqui destacados. Beleza, então o que é para a gente fazer? Vamos entender. Então, o polígono está inscrito ou circunscrito na circunferência. Vamos lá, vamos entender essa ideia de inscrito ou circunscrito. Galera, o polígono está inscrito
quando ele está dentro da circunferência. O polígono está dentro da circunferência? Não, é o contrário. Vocês concordam comigo? O polígono está de fora da circunferência. A circunferência que está dentro dele, né? Tangenciando, tocando os lados. Então, o polígono, na verdade, está o quê, pessoal? Circunscrito a circunferência. Então, eu posso dizer aqui que o polígono não está inscrito na circunferência, ou poderia escrever, por exemplo, que a circunferência está inscrita no polígono. Então, a circunferência aqui eu abreviei, né? A circunferência está inscrita no polígono. Certo? Quem está dentro sempre é a figura inscrita. No caso, a circunferência está dentro do polígono, por isso ela está inscrita no polígono, tudo bem? Se cada lado do polígono mede 2 centímetros, qual o nome especial e qual o seu perímetro? Ora, o nome especial é um hexágono, tá bom, pessoal? O oitavo hexágono. Até então, regular, tá bom, pessoal? Por que regular? Pela figura, nós vemos que existe uma simetria entre os lados. Então, é um hexágono regular e o perímetro dele, basta você pegar o número de lados, que é 6, e multiplicar pelo comprimento, porque todos são iguais. Então, o perímetro, pessoal, vai ser 12 centímetros. Beleza? Num polígono regular, todos os lados são iguais. Vou pegar a borracha aqui que ficou ruim ali. Professor, Oi. a aula ainda vai demorar? Tô varado de fome. Tá, não, vai não, relaxa. Só esse aqui. Ok. Varado de fome. Tomou café não, pô? Então vamos lá. Galera, essa C eu vou anular, tá bom? Porque essa questão de apótema a gente não falou, né? Tem vários elementos que ainda a gente precisa trabalhar, então esquece, pessoal. Apótema nós não vamos calcular nesse momento. Só que as outras são correspondentes a questões sobre o polígono. Então vamos lá. Qual a soma dos ângulos internos do polígono? Galera, essa soma tem uma formulinha. A gente já teve contato com essa fórmula. Ela é a fórmula n-2 vezes 180 graus, onde n corresponde ao número de lados. Então, como são 6 lados, eu vou fazer 6 menos 2 vezes 180 graus. Ora, 6 menos 2 dá quanto, galera? Dá 4. E 4 vezes 180 dá uma soma total de 720 graus. Então, quanto vale a soma dos internos? Vale 720 graus, beleza? Quanto vale a soma dos externos? Galera, a soma dos ângulos externos de um polígono é sempre constante. Sempre dá 360 graus. Onde cada ângulo interno aqui, ó, cada ângulo de dentro vale 120. Por que 120, Guilherme? Porque se o total dá 720 e são 6 iguais, 720 dividido por 6 dá esses 120, beleza? Então, cada ângulo interno mede 120 graus. E o externo, quanto vale? É só você pegar 180 e tirar 120. É sempre 180 menos o interno. Ou seja, 180 menos 120, 60. E diagonal? Quantas diagonais nós podemos traçar nesse polígono? Galera, diagonal é o número de segmentos que você pode sair de um ponto e conectar em todos os outros pontos, em todos os outros vértices desse polígono. Esse número de diagonais, existe uma fórmula para cálculo dela. A fórmula é n
vezes n menos 3 dividido por 2, onde o n, novamente, é o número de lados. Então, eu faço 6 vezes 6 menos 3. O 3 e o 2 é da fórmula, beleza, galera? Então, vai ficar 6 vezes 6 menos 3 dá 3. E aí, eu faço a continha. 6 vezes 3 dá 18. E 18 dividido por 2 é igual a 9. Ou seja, dá um total de 9 diagonais. Beleza, pessoal? Compreenderam? Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Sem dúvidas. São essas duas fórmulas aqui, tá? Uma relacionada ao número, à soma dos internos, e a outra relacionada ao número de diagonais. Beleza? Pessoal, então, na aula de hoje eu queria passar esses conceitos, tá bom? Fazer essas correções desses problemas. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Sem dúvidas. João, ficou claro? Ficou claro, não tem nenhuma pergunta, não. Pessoal, então depois eu vou postar essa correção, tá bom? Faço essa correção dos exercícios. Qualquer dúvida, qualquer probleminha, eu estou à disposição, beleza? Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Até mais, Galera, um abraço.